Papudim, a gente vai falar daqui a pouco, porque ontem o ministro Alexandre de Moraes acabou falando um pouquinho mais sobre isso. Ele estava num evento, numa cerimônia de colação de grau dos formandos da USP de Direito, da Faculdade de Direito da USP, e falou um pouquinho mais do que deveria, né? Acabou dizendo que fez o que tinha que fazer. A gente vai ver esse vídeo, porque isso acabou repercutindo muito mal também. Vamos ver, então, vamos assistir como foi essa fala do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Aí, ele disse que se conteve e já fez o que tinha que se fazer, e foi ali aplaudido por alguns alunos, alguns formandos, e isso acabou repercutindo de forma muito negativa para ele. Eu estava falando aqui ontem, Felipe, num outro contexto, de um outro ministro, sobre isso, assim, de que muitas das coisas que os ministros do STF fazem no Brasil não são ilegais, mas elas ultrapassam a moralidade, elas ultrapassam a ética, né? São ministros popstar, e esse é o tipo de fala que não haveria necessidade nesse momento, né? O fala horrível, Neila. E se você pegar, por exemplo, sem sombra de dúvida, o estatuto da magistratura, né, sem sombra de dúvida, há uma ilegalidade, sim, nessa manifestação do Alexandre de Moraes, né, fazendo pouco caso de uma situação que está sob julgamento dele, né, falando para uma plateia, dando a entender que ele agiu, né, da forma correta em transferir o Bolsonaro para Papudinha, né. São questões que, na minha opinião, né, foge do senso comum e foge da letra da lei, né, a letra da lei, sim, né. Isso tudo, né, na minha opinião, reforça a narrativa, né, de parte do bolsonarismo, dizendo que o Bolsonaro sofre perseguição política, né. Eu até entendo que não há, né, perseguição política nesse caso, né, mas quando você vê, né, o Alexandre de Moraes, o relator da tal trama golpista, indo numa celebração, né, de formatura de estudantes da Faculdade de Direito, né, fazendo esse tipo de discurso, né, jogando para a plateia, né, e fazendo piada, né, e dando risada sobre essa decisão, né, é algo, na minha opinião, que merece ser condenado, né, né, e eu não vejo isso como algo fora da lei, não. Pelo contrário, né, a legislação, né, a- a- que, que pauta, né, todas as condutas dos magistrados, né, que não pode dar entrevista sobre o caso, que está sob a sua alçada, que tem que tratar, né, todo as pessoas que estão sendo processadas, o advogado, no caso, com a cordialidade, com a urbanidade, né? Tudo isso, na minha opinião, claramente viola a legislação e viola a lei, sim, né? Não dá para a gente, no Estado Democrático de Direito, aceitar esse tipo de postura, né? E isso só reforça a tal narrativa política, né? Então, infelizmente, né, não dá para a gente olhar o que o Alexandre de Moraes fez nessa celebração de formatura da USP, né, e achar normal, né, e achar normal. Não é normal, não é normal, é errado, né? E ainda dar risada, né, esperando aplausos da plateia, né? Não dá para gente aceitar esse tipo de expediente numa democracia, né? Não dá para gente aceitar que um juiz trate qualquer ser humano, né, nem falando do Jair Bolsonaro concretamente, né, dessa forma, dando risada sobre uma decisão que ele fez nos autos. Então, Neira, isso para mim realmente foge não só do senso comum, foge sim da legislação do Brasil. Parece até que o Bernardo, o nosso diretor aqui, adivinhou meu pensamento. Eu ia pedir para ele colocar o vídeo de novo, porque o Alexandre de Moraes parece aqueles esquetes de seriado americano, que ele olha para o lado, para uma terceira câmera, assim, parece que ele sabe que tem uma outra câmera filmando, ele dá uma risadinha, essa risadinha aí para o lado, que me irritou profundamente, assim. É uma decisão judicial de um ministro da Suprema Corte, a mais alta corte do Brasil, uma decisão que afeta não só
um ex-presidente, mas que afeta metade de uma população que votou nesse ex-presidente, metade de uma população que certamente vai votar num espólio político desse presidente também. Então, esse tipo de atuação realmente é deplorável. Eu não falei que é legal, mas que bom que você colocou, e fico feliz que saíram essas palavras da sua boca, que é ilegal, imoral e antiético. Péssima atuação aí do ministro nessa celebração aí. Celebração de magistrados, né? Então, péssimo exemplo para futuros magistrados, futuros advogados, magistrados e possíveis juristas e juízes do nosso país. Continuamos falando sobre esse assunto. A gente continua falando sobre a fala dele, produção. Vamos lá, repercussão, tá? A matéria aqui no nosso portal metrópolis.com. Então, a gente vai para a repercussão de parlamentares, certo? Vamos lá. Sobe para mim para a gente ver quem foi que repercutiu sobre a fala do Fiz o que tinha que fazer do ministro Alexandre de Moraes, que a gente acabou de mostrar para vocês. Vamos lá, quem falou sobre esse assunto? Temos deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, ela que deve concorrer aí a uma vaga ao Senado, publicou um vídeo nas redes sociais afirmando que a fala revela uma postura incompatível para um juiz e pediu impeachment já. Realmente uma postura incompatível para qualquer juiz, ainda mais um ministro do STF. Seguimos com o deputado André Fernandes, também do Partido Liberal, que escreveu: os estudantes que aplaudiram Moraes hoje serão os futuros advogados, juízes, desembargadores, etc. Olavo de Carvalho tem razão. Bom, estava lendo ali, o pessoal já subiu, mas enfim. O trabalho de base jamais pode ser menosprezado. Mais ou menos o que eu disse ali também no nosso comentário. Nicolas Ferreira, aliado de Jair Bolsonaro, também do PL, também comentou a declaração do ministro: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Tem também deputado Rodrigo Valadares, esse do União de Sergipe, criticou a postura do ministro. Quando um magistrado brinca com a desgraça alheia, ele abandona qualquer aparência de imparcialidade. O que vimos foi vingança política travestida de decisão judicial. Isso não é justiça, é militância com toga. Enfim, tem muita manifestação. A gente poderia passar a tarde aqui lendo as manifestações dos parlamentares, principalmente da direita, e a maioria das manifestações bem baseadas naquilo que a gente vem dizendo aqui. Isso não é normal para que um juiz, um magistrado e muito menos um ministro da mais alta corte do país possa se manifestar para futuros advogados, magistrados, juristas, juízes e até mesmo ministros da Suprema Corte. Então, deplorável a fala